Difíceis. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre fé. Eu acho que vocês já falaram, já ouviram muito sobre fé, todo mundo fala sobre fé. E lá no Evangelho, no capítulo 19, no item 11, tem lá a fé, mãe da esperança e da caridade. Mas nesse capítulo é um capítulo totalmente dedicado à fé. Então nós temos nesse capítulo aí uma série de itens que falam sobre a fé religiosa, a condição da fé inabalável, a parábola da figueira. Nós temos também a fé humana e a fé divina. Tem bastante tópicos sobre a fé. E aí nós temos a fé, mãe da esperança e da caridade. Mas, independente do tamanho da nossa fé, que Jesus falava que a gente tinha um tamanho assim, de fé assim, bastante singelo. Ele até fez uma comparação com a semente de mostarda. Certa feita eu fui numa loja e comprei semente de mostarda. Eu fiquei surpreso de saber o tamanho dela. Era bem pequenininha, assim, uma sementinha assim, pretinha, bem pequenininha, que se a gente pôr no bolso, a gente não acha nunca mais. Então deve ser mais ou menos como a nossa fé, né? Se a gente põe a nossa fé no bolso, toma cuidado que é capaz de a gente não conseguir achar novamente, não é? Então o cuidado que nós precisamos ter com a fé é o desenvolvimento, é o exercício, é a vivência, é a reflexão. São aquelas situações pelas quais a gente vai ao longo da vida exercitando. Porque a fé, na verdade, eu penso que nós ficamos um grande período da vida, nós ficamos construindo. E em alguns momentos chaves, aí nós vamos exercitar. E para exercitar a fé, muitas vezes, a gente esqueceu de adquirir, ou de construir, ou de fortalecê-la. E aí, na hora da dificuldade, a gente tem dificuldade de viver aquele problema que nós vamos viver, estamos vivendo, porque a gente não tomou cuidado de fortalecer em nós nos momentos que nós podíamos. Mais ou menos, tem diversas passagens do Evangelho que o Jesus nos fala sobre o cuidado que nós precisamos ter, porque em determinados momentos chega uma hora que nós temos que estar preparados, não é? Então ele fala, né, dos telhados, que em determinado momento a gente vai ter uns problemas assim tão fortes, tão grandes, que a gente tem que estar preparado para isso e subir para os telhados, porque nós vamos viver grandes dramas. Ele fala também na parábola das noivas, não é? Que esqueceram de trazer o óleo para fazer luz, para esperar o noivo. E aqui nós temos a questão da fé, que de vez em quando nós somos testados na nossa fé. Eu digo de vez em quando porque não é uma coisa recorrente, não é uma coisa de toda hora, mas existem determinados pontos na vida da gente. Então, no momento de dificuldade orgânica, na perca de um ente querido, uma situação assim mais grave, mais forte, muitas vezes a gente tem aquela dificuldade, vive aquele drama e sente, e às vezes até se volta contra a criação, porque nós estamos vivendo aquilo, e a gente parece que deixa de lado tudo aquilo que nós aprendemos. Então, é importante nós exercitarmos a fé no sentido de a gente, no dia a dia, trabalharmos com ela, porque os espíritos falam pra gente, aqui o espírito José, o espírito protetor, fala pra gente que a fé é mais ou menos o tamanho do nosso amor, mais ou menos assim, né? Então, se a gente tem pouca fé, em paralelo, nós temos pouco amor, não é isso? Porque ele faz um paralelo com o amor, é no sentido de que a gente vai ter sentimentos nobres, compreensão, tolerância, paciência, nós vamos ter certeza, nós vamos ter certos sentimentos, certas coisas que não nos vão colocar em dúvida sobre questão nenhuma. Então, às vezes, a gente está lá sozinho naquela opinião, sozinho naquela situação, sozinho naquela diretriz, as pessoas estão todas indo contra a gente, mas a gente está confiante de que aquilo vai ser possível, vai acontecer. Vejam os nossos irmãos emergentes, aqueles nossos irmãos que começam algum tipo de negócio comercial, né? Um negócio, uma empresa, uma indústria, alguma coisa, e às vezes a família inteira está contra aquilo que ele está fazendo, está contra aquela ideia, ou está contra aquela iniciativa que ele está tendo. E ele está insistindo, porque ele tem a certeza que ele vai acertar, vai bater até acertar. Então a fé, na verdade, é aquela certeza que nós temos de conseguirmos, aquela certeza que nós temos que nós vamos chegar lá.
E aí, obviamente, nós vamos viver determinados dramas, determinadas dificuldades no nosso dia a dia. E como nós vamos resolver isso, não é? Aí é que vem aquela questão que nós precisamos sempre estar cultivando, preparando, porque em determinados momentos nós vamos precisar dela. Então, a fé também se cultiva através da prática do bem, da prática da caridade, na certeza que nós temos na eficácia da prática do bem, na certeza que nós temos na existência da criação, na certeza que nós temos que nós não estamos aqui pela primeira vez, na certeza que nós temos que existem leis que são verdadeiramente importantes para todos nós, leis que são leis naturais, que são leis que nós precisamos entendê-las e precisamos aceitá-las. Então a fé vai mostrando para a gente essa infinidade de coisas que a doutrina espírita se propôs a nos mostrar a partir de Kardec, de que nós não estamos aqui pela primeira vez. Então, sei lá, alguma coisa que possa acontecer com a gente, na maioria das vezes não é uma coisa assim aleatória, sorte, azar. As pessoas às vezes querem associar, não é? Machucou-se, ai que sorte que ele teve, ai que azar que ele teve, aconteceu tal coisa, olha lá, prosperou, mas meu Deus, que sorte que ele teve, que possibilidade boa que ele teve, não é? A gente nunca consegue entender que nós estamos aqui num processo de evolução, de crescimento, que nós não estamos aqui pela primeira vez, que nós já erramos e às vezes estamos voltando a errar do mesmo jeito, porque nós estamos falindo nas nossas provas, mas não importa, porque o Criador vai dar para a gente oportunidades renovadas, que nós vamos sair daqui diferentes, melhores, que nós estamos na Terra para isso. Isso vai fortalecendo na gente, a ponto da gente chegar de manhã, por exemplo, acordar logo cedo. Isso é um desafio, viu? Um desafio para nós. Vamos fazer esse desafio amanhã logo cedo, quando a gente acordar, sentar na cama, e a primeira coisa que a gente vai pensar é assim: hoje nada vai me tirar do sério. Já pensaram que ponto que seria, como seria bom, né? E aí pode acontecer o que for, a gente não vai sair do sério, vai tratar tudo com urbanidade, com tranquilidade, com calma, com paciência. Olha só, quando a gente tem uma fé robusta, a gente tem essa capacidade, não é? E é uma tarefa difícil, não é? Nada tirar a gente do sério, às vezes qualquer coisinha tira, né? Qualquer bobagem, qualquer coisa singela. Às vezes uma palavra tira a gente do sério, não é? A gente fica assim meio transtornado por causa de uma palavra, de um gesto, de uma ação. E aí a gente muitas vezes cai. E com relação a isso, a gente vai devagarzinho percebendo o quanto é importante a gente se fortalecer para o dia a dia. E é difícil porque a gente nunca sabe o que podemos enfrentar num dia, numa semana, num mês. Às vezes a gente está vivendo tranquilamente e de uma semana para outra as coisas mudam completamente a vida da gente. A gente viu agora na última sexta-feira, não sei se aqui em Osasco vocês tiverem um efeito forte aí de uma chuva forte, não é? Então tem gente que está sem energia elétrica até hoje. Então até sexta-feira estava tudo bem, mas agora já estão 4, 5 dias sem energia elétrica. Aí você pensa, mas e se todo mundo ficar sem energia elétrica? Vamos imaginar, não é? Talvez em menos de uma semana a gente voltaria ao tempo das cavernas, porque dinheiro físico a gente não anda com muito deles. A gente depende do cartão, o cartão depende da eletricidade, e a eletricidade não tem. E aí, daqui a pouco começa a passar fome, faltar coisa em casa, a gente vê a lojinha ali cheia de coisa, a gente não consegue comprar. Olha só como a coisa vai ficando complicada, não é? A água não chega porque não tem a bomba, a bateria da bomba já acabou, e aí não chega a água, não tem luz, olha só como as coisas vão ficando complicadas. E aí, diante disso, como que a gente vai se comportar? É um questionamento, como que a gente se comportaria? Teremos a certeza de que a luz vai voltar? Teremos a certeza de que lá vamos ter trabalhadores dedicados que vão conseguir fazer essa luz voltar para a gente? Tem gente que já está desesperado com 4 ou 5 dias, que perdeu tudo, que estava na geladeira, que perdeu outras coisas, que queimou coisas de dentro de casa. Então, nesse momento é a hora do testemunho. E a hora do testemunho, ela chega assim, sem a gente perceber. Não me falha a memória, mas me parece que foi 2 ou 3 minutos só na sexta-feira. Olha como a natureza é. 2 ou 3 minutos colocou a gente quase de joelhos. E olha que aqui, na verdade, a gente está aí, está tudo bem.
Imaginem esses países onde devasta, derrubam casas, inundam tudo, perdem carros, perdem tudo que têm. Imaginem só, não é? Como que deve ser viver uma situação dessa. A gente vai continuar aceitando o Criador, se resignando aos seus desígnios. A gente se resigne aos desígnios do Criador quando a gente tem uma pessoa muito querida doente no hospital. Um mês e os médicos não conseguem saber por que a febre dele não vai embora. E aí, nós estamos resignados? Estamos confiantes? Como que nós nos comportamos? Como que nós nos comportamos diante de uma ofensa na rua, uma malcriação de um familiar? Como que nós nos comportamos? Porque também está um pouco associado ao nosso comportamento, aquilo que nós acreditamos. Então, a fé vai nos ajudando a encarar todas essas situações de uma forma cada vez mais tranquila. E nós vamos aprendendo a conviver entre nós aqui na Terra. Como é difícil a nossa convivência, não é mesmo? Porque agora mesmo vivemos aí momentos de divisão, pessoas que vão para um lado, outros que vão para o outro, e não se aceitam, e brigam o tempo todo. Então, como que a gente está vivendo? A gente consegue se olhar, consegue fazer uma autorreflexão, consegue saber quanto que nós temos de fé, o tamanho do grão de mostarda, porque o grão de mostarda é interessante. Você planta ele, dá a impressão que não vai dar nada. Aí começa a nascer uma verdurinha, assim, uma mostarda, assim. É uma verdura, né, a mostarda. Só que no meio dela, se você continuar cuidando dela, vai nascendo um tronco e vai crescendo, ela fica enorme. Então, é aquilo que a gente pode realizar, não é? Dessa coisinha pequenininha que é a nossa fé, nós podemos deixar ela robusta. É interessante que a nossa fé pode contagiar também. Imaginem, um episódio interessante que aconteceu com o Chico numa viagem de avião. Ele foi repreendido porque o avião começou a ter problemas e ele começou a ficar assim desesperado com o desencarne, não é? Até que ele ele recebeu a visita do espírito amigo, do Emmanuel, perguntou para ele por que ele estava gritando daquele jeito, desesperado daquele jeito. Imagina o Chico, né? O Chico, não é? Não somos nós, assim, meros mortais, mas o Chico, não é? E aí ele falou, nós todo mundo morrer aqui nesse avião, pelo amor de Deus, não é? Você não está vendo? Aí ele recebe aquela resposta cérebro, não é? Então morra com dignidade, não é? Nossa, então, vejam só, a gente viu o Chico viver um drama, não é? Uma situação dessa difícil. Mas e nós? Como que nós vamos nos comportar diante de uma situação assim difícil? É preciso estarmos preparados, porque se a gente se planejar para isso, é assim, você sabe que você tem uma pessoa irascível na família, ou na rua, ou na vizinhança. Como que você se comporta ou se planeja para enfrentar, às vezes, uma situação com uma pessoa dessa? Você também vai soltar todo aquele sentimento forte que você tem dentro de você? É assim que a gente vai se comportar? Dizem que o o Eurípides Barçanufo, lá em Matão, não é? Matão, acho que é Matão. Tinha uma escola chamada... tem um nome a escola, e como era uma escola espírita, ele foi muito combatido nessa escola espírita, não é? E aí os religiosos da cidade, certo dia, fizeram lá um tumulto e iam na escola lá para fazer um manifesto, brigar com ele, fazer alguma coisa. E ele ficou tão assim, e ele comprou uma espingarda, depois do lado assim da mesa de professor dele, uma espingarda assim, né? Aí um espírito amigo chegou para ele e falou assim, escuta, é assim que você pretende defender o evangelho com essa espingarda? Será que é assim que a gente quer defender o evangelho, não é? Através de mãos fechadas, de braços fortes, é assim que a gente pretende defender? Palavra fiada, lembra na escola como a gente tinha a palavrinha fiada, não é? Quando alguém falava alguma coisa pra gente na escola, assim, do tipo, você é gordo, sabe assim? Aí você respondia assim, eu sou gordo e posso emagrecer, e você que é feio. É assim que a gente vai defender o evangelho, dessa forma, com a resposta na ponta da língua, sim? Como será que nós vamos defender? Que tipo de fé que nós temos? Vejam a fé dos nossos irmãos que vieram antes de nós,
quanto viveram. A gente vê lá nos livros, nos romances históricos de Emmanuel, renúncia, 2000 anos, 50 anos depois, figuras assim marcantes, que viveram verdadeiros e profundos dramas. O próprio Paulo de Tarso, não é? Que teve que se transformar naquela pessoa do mundo que defendia todos os seus interesses e todos os interesses que ele acreditava ser os melhores interesses, através da violência, até da morte, e aí teve que se transformar num cristão. E esse sentimento foi crescendo nele, ficou um tempo no deserto para temperar isso, e isso ficou tão forte nele, mas tão forte, que mesmo nas suas últimas horas, ele teve que falar para o algoz que ele deveria cumprir a missão dele, não é? Que era tirar a vida do Paulo, não é? Então, será que a nossa fé está sendo construída assim, para a gente enfrentar as coisas e as dificuldades do dia a dia? E olha, a gente não precisa ser igual Paulo, nem como os mártires do Evangelho. A gente só precisa ser um pouquinho melhores, porque a gente vai aprendendo que nós não estamos aqui na Terra para salvar o mundo. Isso é uma bobagem da nossa cabeça, não é? Mas estamos aqui para termos pequenos gestos de amor. Olha só, tem tantos filmes de super-heróis, né? Agora cada vez mais, aí tem a Liga da Justiça, que tem um monte deles junto, né? Para defender o planeta, aquela coisa toda, né? Então, e a gente só precisa de pequenos gestos de boa vontade. Olha, quando a gente tiver uma fé irrepressível, isso vai ser automático na gente. Não vai ninguém precisar falar assim, me faça uma gentileza, por favor me ajude. Não vai precisar, porque a gente já vai saber de antemão o que nós temos que fazer. Aliás, em muitas coisas a gente já sabe o que tem que fazer, não é? Eu lá em casa, por exemplo, assim, a gente não deve falar de coisa pessoal, né? Falam para ninguém que eu falei isso, né? Mas eu descobri que é a gente que tem que resolver os problemas que a gente encontra. Então, por exemplo, se você chega em casa e vê a pia cheia de louça, se você viu, é você que tem que lavar. Então, só que agora eu comecei a entrar pela sala, né? Porque aí eu não vi, não sou eu que tenho que lavar, não é mesmo? Mas como que a gente se comporta diante dessa situação? Diante das coisas que vão nos cobrando, como que nós vamos vivendo? Às vezes vem lá alguma coisa que nós falhamos, será que a gente consegue assumir uma falha nossa? Às vezes uma falha de palavras, de caráter, uma falha que nós cometemos. A pessoa que consegue assumir demonstra uma fé muito forte, verdadeira. Aquelas pessoas que reconhecem o próprio erro, já pensaram? Então tudo isso vai mostrando para a gente o quanto nós precisamos nos planejar para adquirirmos e fortalecermos a nossa fé. No nosso dia a dia é assim, é como um estudante que está na escola aprendendo, não é? Só que ele não ganha nenhuma notabilidade se ele não for exercitar aquilo que ele aprendeu na escola, na faculdade, na profissão. Um bolo, por exemplo, quando alguém nos dá uma receita de bolo, é linda a receita, a gente viu que ele comeu o bolo que a pessoa fez, ela deu a receita pra gente, mas a gente só vai saber mesmo fazer aquele bolo, talvez vai ter que errar diversas vezes, né? Deixar queimar, passar do ponto, e aí? É sinal de que nós precisamos exercitar. Então é assim, de vez em quando, não vamos ser muito ortodoxos e nem muito fanáticos, não é? Mas de vez em quando a gente pede assim que Deus possa nos fortalecer a fé. E aí nós temos que ficar firme e esperar, porque para fortalecer a fé tem que vir a prova. Olha só, a hora da prova é que a gente vai mostrar se a gente tem fé, não é? Porque falar é fácil, não é fácil? Falar, vir aqui na frente, ficar falando aí sobre fé é muito fácil. Mas e na hora que a gente sai da porta para fora? E na hora que a gente chega em casa, que tem lá uma pessoa difícil, um irmão, um familiar, uma pessoa ligada a gente, como que a gente exercita essa fé? E no trabalho, como que a gente se comporta? Com homens e mulheres de pouca fé ou de porca fé? Como que a gente se comporta? Então é preciso avaliar. E a sugestão que os benfeitores nos dão não é outra senão aquela em que nós precisamos
fazer uma autoanálise, praticamente diária. E o Santo Agostinho mostra para a gente que isso é necessário quando a gente vai fazer um balanço, como a gente fazia antigamente. Hoje em dia tem os sistemas aí computadorizados que na mesma hora sabe se está faltando alguma coisa, sobrando. Mas antigamente a gente tinha que ir lá e verificar peça por peça, quantidade por quantidade, anotar no caderno, não é? Então, fazer um balanço, pensar assim, como foi meu dia hoje? Ele foi satisfatório? Consegui avançar? Consegui resolver? Como que foi? Como que eu me comportei diante das pessoas que estiveram comigo? No posto de saúde, por exemplo, que é um lugar ótimo para exercitar a fé, não é? Que a paciência e a fé, não é? Um lugar ótimo. Você vai lá pedir uma consulta e eles falam para a gente que, pois não, então daqui 3 meses e meio sua consulta está marcada, venha 10 minutos antes, não é? Como que a gente se comporta diante disso, não é? Como que a gente se comporta no comércio quando você pega uma pessoa um pouco alterada, sem muita educação? Como que a gente se comporta? Responde no mesmo nível? É assim? Como que a gente faz, não é? Então, serve para refletirmos e olharmos para trás e pensarmos, como foi o nosso dia? Como é que pode ser amanhã? Vai ser igual? Será que nós estamos aqui para sairmos daqui igual nós chegamos? Igualzinho, sem tirar nem pôr, ficarmos do mesmo jeito? Lembram os nossos titios e os nossos vovôs? Quando a gente ia visitar, e aí a tia falava assim, não fala nada para ele porque ele está doente dos nervos hoje. Aí você não podia falar nada, ficar quietinho, que ele estava nervoso, doente dos nervos, não é? Mas aí quando ele estava bem, sabe o que ele falava? Que ele não mudava de opinião, ele era uma pessoa de opinião. Olha só, não muda, né? Fica igual. Passa 20, 30, 40, 50, 100 anos e não muda. Será que é para isso que nós estamos aqui? Não mudarmos de jeito nenhum? Ou nós estamos para nos retemperarmos, analisarmos os nossos erros, corrigirmos os nossos defeitos? Como será que nós estamos aqui? Com que propósito? Ficarmos iguais? Não mudarmos em nada? Continuarmos preguiçosos? Continuarmos rebeldes? Continuarmos viciosos? Será que foi para isso que nós viemos aqui à Terra? Por que a gente não faz esse balanço para ver se a gente pode mudar alguma coisinha lá dentro? E é isso. A fé, que é mãe da esperança e da caridade, que é através dela que nós vamos chegar aonde nós precisamos chegar. Muito bem. Então, tem um recadinho final aqui para vocês. Eu trouxe uns folhetinhos que quem tiver interesse em conhecer. Aqui conta uma historinha que é uma leitura de uns 15 ou 20 minutos, de um caso muito, muito, muito complicado, um diagnóstico físico muito complicado, com a ajuda dos espíritos, não é? Eu vou dar só um pedacinho para vocês ficarem curiosos. Tem um determinado momento aqui, que os espíritos, que o Bezerra de Menezes é que comanda esse tratamento, ele fala de um trabalho que eles tiveram que fazer, tiveram que lixar, com lixa de ferro praticamente, a camada que a pessoa trazia nela no perispírito, o intermediário do corpo, né? Mas tinha uma camada tão grossa, mas tão difícil, que eles tiveram que usar uma lixa para fazer isso. E o que significa isso? Isso significa que tinham coisas muito antigas que não tinham sido resolvidas, tinham cristalizado, por assim dizer, não é? Tinham ficado cristalizado e aquilo foi criando aquela crosta, aquela capa terrível, e aí eles tiveram um trabalho muito grande para resolver. Mas quem tiver interesse, nós deixamos, depois vai ser distribuído, quem quiser pegar, está às ordens. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos sair daqui muito melhores do que nós chegamos. E não percam as esperanças, viu? Sempre às terças-feiras, pessoas muito capacitadas podem estar aqui com vocês. E hoje sou eu que tive que vir, porque eles não acharam mais ninguém, então sou eu que estou aqui, tá bom? Muito obrigado.